Olá, estudante! Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, estou acompanhando vocês na execução do projeto integrado 1. O projeto integrado que visa trazer o quê? Alinhar uma situação da própria prática ao conhecimento aprendido nas disciplinas do semestre, se tornando um ensaio da vida prática, de uma vida real, por meio de situações, problemas que são propostas. Como o próprio nome diz, projeto vem do latim projectum, que é algo lançado à frente. Então, trata-se desse documento estruturado, no qual, por meio das orientações, vocês irão construir um trabalho que também se trata de um trabalho científico. E por este fato, é necessário também que vocês utilizem, né, conceitos trazidos por outros autores que falam da matéria, a legislação vigente. Então, não tem como errar, tá? Então, você utilizando, né, a legislação, né, os autores que tratam da matéria, vocês vão construir um projeto rico, fino, né, e cheio de sucesso. Então, agora que nós terminamos a elaboração da etapa 1, nós daremos prosseguimento à etapa 2, né? Então, como é uma construção, né, nós adquirimos ali um corpus teórico, para a realização da etapa 1. Nós já evoluímos em algumas questões e agora partiremos para a etapa 2, né, que é um processo, né? Então, nós iremos ali angariar mais desenvolvimento e competências e habilidades, né, todas baseadas nas disciplinas do semestre. Afinal, nós temos que avaliar o conhecimento aprendido, né, por meio da aplicação no projeto, tá? E articular esse conhecimento, atitudes, valores necessários, né, com o grupo, né, no ensaio da vida acadêmica, aliado à situação da própria prática. É muito importante que vocês pensem, né, na construção do projeto em grupo, mesmo que na modalidade de educação à distância. A modalidade de educação à distância, ela permite com que nós realizemos as interações e as comunicações por meio das ferramentas tecnológicas. E isso é muito rico. Hoje todos nós nos comunicamos por meio do quê? Dos aplicativos, das ferramentas, né? Da web. Então hoje nós temos aqui, né? Fora aquelas ferramentas já disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, como, né, fórum, caixa de mensagem. Nós temos ainda WhatsApp, e-mail, Google Drive, reuniões virtuais, como estamos realizando aqui agora, né? Então, não há de se falar em dificuldade, né? Ainda posto que na modalidade de educação à distância, nós temos a autogestão do nosso conhecimento, ou seja, nós podemos escolher o melhor horário e o melhor espaço, que é o espaço virtual, para realizarmos, né, as nossas atividades. Então, é, vocês poderão ali tecer um planejamento do grupo, né, onde todos poderão ter o contato com a realização do trabalho, né, com a compreensão deste projeto, e todos angariarão, né, esse desenvolvimento, essa competência, para poder prosseguir no nosso projeto e, ao final, terá um projeto maravilhoso, com muito aprendizado, muita riqueza. Então, nós vamos iniciar a nossa etapa 2. Nós iniciamos a etapa 1 ali, né, onde vocês puderam conhecer um pouquinho do que é uma licitação. Então, o que que é uma licitação? A licitação nada mais é que uma concorrência entre interessados, né? Então, sempre que eu falo em licitação, eu tenho que ter na mente a seguinte questão: é uma concorrência entre interessados? É possível concorrer? Se não é possível concorrer, nós temos o quê? Entendeu? Quando eu falo que uma licitação ela é uma concorrência entre interessados, eu tenho que pensar, é possível concorrer? Se é possível concorrer, nós temos ali todo o rito de licitação e dentro dos princípios.
o princípio da licitação que mais é debatido é o princípio da isonomia, onde todos têm que ter igual condição de concorrer. Se não haver concorrência, nós dizemos que a licitação ela é inexigível. Então, entra naquele rol de inexigibilidade, né? Onde você tem ali inexigibilidade para produto único ou exclusivo, né? Prestação de serviço singular ou artista renomado. Então, onde é impossível concorrer, quando não haver possibilidade de fazer uma licitação, por não haver concorrência, nós dizemos que a licitação é inexigível. Quando a licitação é possível, ela pode ser dispensável ou dispensada, caindo ali no rol de situações taxativas, né, onde eu posso adentrar ou na própria dispensa de licitação ou nas modalidades de licitação. Agora, na etapa 2, nós vamos falar da fase interna ou preparatória de uma licitação. Nós tínhamos ali a Lei 8666, de 93, que ela vigorou até 31 de dezembro do ano passado, de 2023, concomitante com a nova Lei de Licitação, que é a Lei 14.133 de 2021. Elas vigoraram ao mesmo tempo durante um período aí de 2 anos, até dada o chamado período de transição, para que a gente pudesse se adaptar aos novos preceitos da lei. A nova lei ela trouxe mais matéria de planejamento de licitação, né? Então ela é uma lei que ela permite maior planejamento dessa licitação. Algumas modalidades saíram, outras novas entraram, né? Mas vai ser aceito para execução da etapa 2, para a construção da etapa 2, as duas leis. Tá? Então, você poderá descrever a fase interna preparatória tanto pela Lei 8666, quanto pela Lei 14.133, ok? Então, e nós poderemos fazer de duas formas também, né, a fase interna ou preparatória de licitação. Nós podemos optar, né, pela escolha de simular um processo licitatório, né? Então, nós vamos trazer todos os procedimentos dessa fase interna de licitação, com os modelos de documento exigidos, né? Simulando mesmo, criando nomes para a empresa, tá? Dentro daquela modalidade que já foi escolhida no item 9 da etapa 1. Tá? Então, vocês poderiam optar pela dispensa, pelo pregão, né? Entre outra. E aí vocês vão seguir por todo esse rito conforme a modalidade escolhida. Isso é uma forma de se realizar o trabalho, tá? Então, simulando, né, um processo licitatório, né, pela fase interna de licitação. Então, você, né, deverá apresentar ali, né, os procedimentos prévios da contratação, a identificação da necessidade daquela aquisição, daquela prestação de serviço, que seriam as justificativas, né, colocando as razões pelo qual é necessário adquirir aquele bem ou aquele serviço, tá? Então, vocês vão ter que fazer um descritivo, tá? Para a publicação, vai ter que ter uma estimativa de preço, então, vocês irão pesquisar três valores de mercado, estabelecendo todas as condições ali do ato convocatório, tá? A fase interna de licitação, ela é aquela fase onde todas as ações, elas são internas, elas não são exteriorizadas ainda, tá? Então, toda aquela parte anterior, né, à publicação do edital. Se você for falar entre um marco divisor entre a fase interna de licitação e a fase externa de licitação, este marco é a publicação do edital, tá? Então, você publicou o edital, se inicia a fase externa de licitação, que será tratada na etapa 3, ok? Então, a simulação do processo é uma das ações que o grupo poderá optar, ou vocês poderão optar pela parte conceitual. O que que é a parte conceitual? É você elencar todos os procedimentos,
explicando, né, qual é a necessidade de cada um. Por exemplo, identificação do objeto. O que que é a identificação do objeto? Né? Qual a importância da identificação do objeto? Né? Quais são as técnicas, né, para uma melhor identificação do objeto? Justificativa, né? Legalmente, onde é solicitada a justificativa, a exposição das razões, o que é projeto básico, o que é termo de referência, tá? O que é um descritivo, né? Por que é necessário a estimativa da contratação, tá? Vocês poderão conseguir isso tanto na web, né, através de autores que já trataram, né, de fase interna de licitação ou a fase preparatória, ou vocês poderão verificar na própria legislação, tá? Então, existem lá o artigo correspondente à fase interna de licitação, a parte procedimental, né? Tanto na 8666 quanto na 14.133 de 2021, tá? Então, esta é uma decisão do grupo, tá? Eu vou reconhecer ambas as formas de realização dessa etapa 2. A etapa um, ela foi uma etapa mais conceitual, onde vocês iriam ali explicar aquilo que foi pedido, respondendo as questões. Já na etapa 2, ela é uma fase mais procedimental, né? Mas que nós podemos trazer também o conceito. Afinal de contas, o que o projeto busca é o quê? Um aprofundamento, né, do conhecimento. Então, a partir do momento que o aluno traz toda essa explicação dos procedimentos da fase interna de licitação, ele está ampliando também o seu conhecimento, né, o seu corpus teórico, e ele está evoluindo, né, nas suas competências e habilidades também, né, que é a nossa proposta do projeto, ok? Então, eu deixo aí é, é, essa referência para que vocês possam, né, iniciar aí a etapa 2, tá? Então, é, nós podemos escolher, né, por alguma modalidade de licitação. Cada modalidade de licitação, ela tem, né, um procedimento próprio, por isso que nós trouxemos aqui, né, três propostas, né? Uma das propostas é o pregão. O pregão, ele é uma modalidade que antes da Lei 8666, ele não era parte integrante da lei, ele tinha uma lei específica, 10.520. Já com a Lei 14.133, o pregão foi inserido como modalidade de licitação, né? A principal característica do pregão é que ele se destina à contratação de bens e serviços considerados comuns. Ah, professor, mas o que que é comum, né? Comum, segundo o conceito, é tudo aquilo que você consegue explicar objetivamente, tá? Então, a modalidade de pregão, ela se diferencia das outras modalidades, né? Como concorrência, por exemplo, né? Por essa característica de ter essa objetividade, né? De se conceituar o bem ou serviço. Então, aí, se você escolheu, né, a modalidade pregão para escrever a fase interna ou fase, né, inicial, né, nós iremos ali, ó, descrever o objeto, né? Ou explicar, né? Então, o que que é um objeto, como eu devo escrever o objeto. O que nós colocamos aqui são exemplos, tá? Então, ó, é para falar sobre o Banco Pandernor? Não, isso são somente exemplos. Vocês poderão trazer ali o produto ou o serviço que vocês entenderem que é o mais é, é, interessante para o grupo, ok? Então, tem que colocar qual que é o órgão solicitante, qual que é a importância do órgão solicitante, tá? Hum, então, nós temos aqui a dispensa de licitação, perdão, que é uma modalidade de licitação por meio da qual a administração ela está desobrigada de realizar o procedimento licitatório. A dispensa de licitação é onde o gestor ele pode optar ou não por licitar, tá? Então, é o poder discricionário, né? A competição, embora possível, ela não é obrigatória. Então, é o que vai diferenciar, nesse caso,
a dispensa da licitação das outras modalidades. Contudo, existem na lei situações específicas, existe um rol taxativo de situações que são, né, colocados como dispensa de licitação, seja por valor, né, ou por outra situação. Então, antes de vocês optarem pela dispensa de licitação, vão até a lei e verifiquem se aquele produto ou serviço que vocês entenderam, né, como dispensa, ele tem aderência à dispensa realmente, tá? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês, ainda da dispensa da licitação. E por fim, nós temos a inexigibilidade. A inexigibilidade, como eu já havia dito no começo da nossa web aula, o que que é inexigibilidade? Quando você fala em licitação, licitação é uma concorrência entre interessados. Se é uma concorrência entre interessados, eu tenho que perguntar: é possível concorrer? Se é possível concorrer, licitação. Se não é possível concorrer, inexigibilidade de licitação. Existem aqui, né, algumas condições para ser inexigibilidade. Então, nós temos produto único no mercado, serviço singular ou artista renomado. Então, né, essas condições onde você não consegue concorrer, porque você não tem como, né, ter outros licitantes, elas incorrem, né, na inexigibilidade de licitação. Então, se você for optar por esse objeto, né? Nós temos que verificar se realmente é um produto único, um serviço singular ou, né, a contratação de um show artístico, por exemplo, ok? E aí segue-se, né, com todo o rito, né, processual. Dica que eu deixo para vocês, tá? É, todas as fases, seja ela agora, né, a fase interna de licitação, quanto à fase externa de licitação, elas estão com seu procedimento, né, descrito na lei de licitação, tanto na 8666 quanto, né, na lei 14.133. Decidam se vocês vão optar por simular um processo de licitação ou se vocês vão explicar cada procedimento, tá? Aí o grupo é uma decisão do grupo, tá? Eu vou reconhecer se for uma simulação ou se for, né, uma parte mais conceitual, ok? Outra coisa, existem vários vídeos na web, né, que falam das fases interna e externa de licitação. Tá? Então, não haverá prejuízo para vocês e também não haverá dificuldades para a elaboração dessa etapa. O que eu deixo para vocês de dica é que não deixem para a última hora, né? Eu sei que vocês são bem atuantes, perguntando, né, tirando dúvidas, isso é muito legal. Afinal de contas, o nosso interesse é realmente que vocês tenham dúvidas, porque dúvida sanada é conhecimento adquirido, tá? Então, perguntem mesmo e, havendo dificuldades, também me procurem, tá? Para que a gente possa aí poder esclarecer, elucidar da melhor forma possível, que vocês possam concluir esse trabalho aí com a riqueza e com aquilo que é esperado, ok? O que eu tinha para trazer para vocês era isso, tá? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Nós temos aqui ainda alguns minutinhos, tá? Também vocês poderão levar suas dúvidas, né, por mensagem. Eu costumo responder o mais rápido possível, tá? Se vocês quiserem me mandar também a prévia do projeto, se falarem para mim, olha, professor, vai lá na ferramenta Wiki, dá uma olhada se nós estamos no caminho certo, né? Fiquem à vontade, tá? Eu estou aqui me colocando à disposição de vocês para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas, ok? Se não aqui, também lá no.
na caixa de mensagens. Bom, pessoal, então era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês, tá? Estamos chegando ao final da nossa web. A proposta é que de aulas curtas. Esta web está sendo gravada, ela será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem ainda hoje, tá? E vocês ainda poderão assistir quantas vezes quiserem e puderem. Em caso de dúvidas, me enviem via caixa de atendimento ou caixa de mensagem, ok? Por hora, deixo os meus votos de gratidão, um grande abraço e até uma próxima.